7h57 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, hoje completando 6 anos, festejando, comemorando, mas assim, pra gente como profissional da Folha FM, do Grupo Folha, hoje é um dia de muita gratidão, primeiro a Deus, no meu caso a Nossa Senhora Aparecida, e a você que nos acompanha e que transformou essa rádio numa referência de qualidade e de credibilidade aqui para Campos e para toda a região. Qualidade principalmente na parte jornalística e musical. Impressionante o quanto a gente é abordado nas ruas. Ontem, não minto para vocês, mostro, tá aqui no meu pessoal, no meu telefone particular, era 10h30 da noite, eu já tinha acordado depois de ter dormido umas 3 horas. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, um ouvinte, falando, ouvindo aqui a Folha, que só toca as melhores. Então, assim, isso pra gente é um motivo de muita alegria e eu quero compartilhar isso, não só com a bancada nossa que está aqui hoje, recebendo o deputado estadual licenciado para ser secretário de Habitação e de Interesse Social, o Bruno Dauari, mas com o Beto, que está aqui, né, parceiro da gente também, mas com você que está aí e que faz exatamente desse momento a nossa alegria e por isso então a nossa gratidão. Voltamos ao oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos. Também outro motivo de gratidão, que são esses parceiros que mantêm a gente aqui sempre podendo oferecer essa qualidade. A todos esses parceiros nossos, não abrimos mão também de reconhecer que a importância de vocês, não só nessa questão de estar aqui prestigiando a gente, mas sobretudo também, né, da qualidade que vocês nos trazem. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, já, como anunciei já, o Bruno Dauari, filho de Betinho Dauari, o mais novo blogueirinho da região, tá todo dia na academia malhando, tá mostrando aí reforma de casa, virou blogueirinho agora. Abraço pro Betinho. Deixa eu pedir a você a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. O Atlético dos irmãos era Kaká, Betinho agora tá correndo até de prejuízo. Se eu for correr até de prejuízo do Cristiano, eu tô roubado, né? Eu tô roubado. Rapaz, vai dar trabalho aí. O bicho tá um monstrão, né? Em outra vida, talvez, mas enfim. Bruninho, só antes de tomar a pauta, tem aqui um ouvinte, o Fernando Ornelas, ele está cobrando algumas coisas aqui, sobretudo a conclusão da RJ 228, entre Santa Maria e Morundu. Como é que você tem, sabe como está essa obra, o que falta para ser concluída? Ele é de Santa Maria, no norte de Campos. Eu tenho recebido, né, não é de hoje, né, justamente pedidos em relação à RJ 228, né? A gente tem tratado isso junto ao governo, tá? É uma pauta não só minha em relação a essa obra, mas é uma pauta do próprio presidente Rodrigo Bacelar, né? A gente tem apertado ali, o governo do estado hoje passa por uma situação financeira não tão confortável, né? Quanto há alguns anos atrás, pós-venda da SEDAI, pós-concessão da SEDAI, né? A gente teve uma queda de arrecadação de ICMS muito grande, a gente vem passando por uma dificuldade que a gente tem judicializado, a gente tem trabalhado junto ao Congresso para a aprovação do Propag, agora veio com alguns vetos que prejudicam as finanças do Estado do Rio. Então, eu acredito que com a derrubada do veto do Propag, o governo volte a ter uma saúde financeira melhor para que obras
sejam retomadas e novas obras sejam anunciadas. Então, assim, a gente está ciente do problema, isso é importante a gente ressaltar. Tem conversado com moradores da região, e vamos atuar em conjunto para que, a partir de junho, julho, a gente possa retomar esse diálogo diante de uma situação financeira mais saudável para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu recebi aqui agora no grupo do WhatsApp do programa. Parabéns por mais aniversário da rádio e todo o grupo Folha da Manhã. Ligadinho na entrevista de vocês. Um rapaz chamado Betinho da Hora. Ele... Primeiro que ele é fã do Aluizinho, né? Toda vez que ele vai fazer uma referência em relação ao Luizinho, ele fala da inteligência e capacidade ao Luizinho. Sem aqui rasgar cedo, você sabe que a gente não tem esse perfil, mas é importante a gente fazer essa referência aqui, porque é uma pessoa que admira muito o seu trabalho. Admira muito o seu trabalho, a sua inteligência, seus posicionamentos, né? E Claudinho é também um amigo antigo da própria família, né, Claudinho? Não tão antigo assim, desculpa. Não tão antigo assim, não, né? Eu sei. Não, mas você, eu tô vendo aqui no tô vídeo. brincando. A Luizinho, o negócio tá feio pra gente. Mas aqui, eu tô vendo até o bíceps do homem ali, a camisa tá até apertada ali do Claudinho, entendeu? Você vai ter que correr atrás de Cristiano e eu vou ter que correr atrás de Betinho, Luizinho. Bruninho, vamos lá. Nogueira, você sabe que Nogueira é corredor, né? E todo mundo na corrida tem um nome de guerra, né? Tipo, militar. E você sabe qual é o nome de guerra dele? Qual? Lincoln. Lincoln, por quê? Ele corre, aí escorre a tintura, só fica a barba aqui sem bigode, entendeu? Isso não é tintura, não, rapaz. Isso aí, esse DNA dele aí precisa ser estudado, Luizinho. Valeu, Bruninho. Depois você paga lá o cachê para o deputado aí. Vou dar um voto, meu voto para o Bruninho. Obrigado. Mas, Bruninho, vamos lá. Sucessão estadual, né? Os bastidores. Então, o Rodrigo está se articulando para ser candidato a governador, né? Tem muitas variáveis nessa equação, muitas variáveis. Logicamente, o presidente da Alerj é um cargo muito, muito importante, né? De muito poder, né? De muita evidência, te dá capilaridade no Estado, né? Via prefeitos que são atendidos pelos deputados, pela Alerj, né? Agora, a última pesquisa que a gente tem, já tem algum tempo já, ela não é tão nova, mas a última pesquisa que a gente tem é a Quest, feita em fevereiro. E ela deu para o governador Eduardo Paes, vou repetir aqui, né? Eduardo Paes, 29%, Flávio Bolsonaro, 20% de eleição de voto, né? Benedita da Silva, 7%, Washington Reis, que está inelegível pelo Supremo, não pode vir candidato, mas está aqui, 5%, Rodrigo, 2%, Mônica Benício, vereadora carioca, viúva de Marielle Franco, 1%, Thiago Pampolha, que é um elemento vital dessa equação de Rodrigo, 0%, indecisos 12%, Thiago Pampolha é vice-governador, né? Indecisos 12%, Branco Nulo não vai votar 24%. Você viu essa pesquisa por óbvio, né? Como é que você projeta essa pré-candidatura de Rodrigo a partir dessa pesquisa? Você observa que, vamos lá, os três primeiros colocados, né? O prefeito da capital, Eduardo Paes, né? O Flávio Bolsonaro e a própria Benedita, ali com 7 pontos, são nomes muito mais conhecidos da população, né? Pelo seu histórico político aí de muitos anos de militância. Flávio é filho do ex-presidente Bolsonaro, tem ali o seu quinhão grande, porque o eleitor conservador do estado do Rio de Janeiro é muito grande, né? Você vê o prefeito Eduardo Paes, que é o prefeito da capital, está no seu 4º mandato como prefeito da capital, né? Está no seu 4º mandato como prefeito da capital, já disputou eleição para o governo do estado,
é um nome muito conhecido da própria população. A Benedita já foi governadora. Então você vê pelos 3 nomes aí, né, que há, né, um conhecimento maior da própria população em relação a esses nomes. Mas uma eleição de governador, e aí é bom a gente trazer esse dado importante do Flávio Bolsonaro, com 20%, que existe e que até o momento não tem a intenção de concorrer para o governo do Estado, ele deixa isso claro, né? Tem um eleitor conservador aí que vai migrar para algum candidato que represente essa direita e esse centro-direita, né? E aí entra a possibilidade, embora o presidente Rodrigo Bacelar esteja ocupando um cargo de relevância, com capilaridade, ainda é um nome mais desconhecido em todo o estado do Rio de Janeiro que os demais que estão nas 3 primeiras posições. É um nome mais desconhecido. Mas aí, trazendo esse elemento dos 20% do Flávio Bolsonaro, entra muito todas essas nuances que você falou aqui, uma em relação ao próprio Thiago Pampolha, vice-governador, mas essa pesquisa traz mais uma nuance e um caminho que quem quer concorrer a governador fora desse espectro aqui do Eduardo Paes, que hoje me parece ser talvez o nome que vai ser o opositor a essa centro-direita, é o caminho a ser percorrido, trazer esse eleitor conservador, né, de direita, e trazer esse eleitor de centro-direita, unindo essas forças para que se tenha uma candidatura forte. O próprio Rodrigo Bacelar já tem percorrido esse caminho, né? Ocupa um cargo de relevância, fez uma gestão de excelência na Assembleia Legislativa, tanto é que foi reeleito com unanimidade, né? Numa votação que até o PSOL votou no próprio presidente. O Rodrigo Bacelar, ele salvo engano, o 3º presidente que eu convivo na Assembleia. Nós tivemos o Jorge Pisciani no meu primeiro mandato, aí teve ali aquele problema, o Siciliano assume, fica lá mais um mandato de presidente, e depois vem o Rodrigo Bacelar. E eu nunca vi o PSOL, né, votar na eleição da presidência. Se não votasse contra, na pior das hipóteses, eles iriam se abster. E fizeram lá um voto. Então, o presidente fez uma gestão de excelência, né? Hoje ocupa um cargo de relevância com muita força dentro das estruturas do Estado do Rio de Janeiro, pela sua capacidade de construção também. A gente não pode ser leviano e não reconhecer a capacidade de articulação do Rodrigo Bacelar, mas ele precisa, ao meu ver, e tem feito esse caminho, percorrer esse caminho de unir a centro-direita, né? Ele já tem conversado com o Jair Bolsonaro. Hoje eu sou do União Brasil, né, Luizinho? E é o partido do presidente da Assembleia, é um partido de centro, mais de centro-direita ali, mas é um partido de centro, né, genuinamente de centro. Tem várias prefeituras, então ele precisa atrair, né, para sua candidatura, se assim for o próprio desejo do presidente Rodrigo, atrair o PP, né, que aí já existe já uma conversa em relação à federação entre PP e União Brasil, então seria um avanço muito grande na consolidação da centro-direita para uma campanha ali liderada pelo governador Cláudio Castro e, se assim entendida, do presidente Rodrigo Bacelar. Então, esse dado do Flávio Bolsonaro é um dado importante para que a gente possa fazer uma análise de qual caminho precisa percorrer uma candidatura
que vai contrapor a esquerda, que é representada hoje, indubitavelmente, pelo prefeito da capital, Eduardo Paes. Eu, nessa história, eu sou muito grato ao governador Cláudio Castro. É a segunda vez, Aloysinho, que eu ocupo uma secretaria, estou no meu terceiro mandato de deputado estadual. É a segunda vez que eu ocupo uma secretaria. Eu pude aqui realizar, né, um sonho de reabrir o restaurante popular, não como deputado, mas como secretário de assistência social do Estado, né, o restaurante popular que funciona hoje. Hoje a gente tem obras pelo Estado do Rio de Janeiro inteiro, e eu queria ver, né, essa continuidade dessa gestão que investiu muito no interior do Estado. Então, Bruninho, você falou aí de Bolsonaro. Rodrigo está buscando essa vereda aí da centro-direita, da direita. Na quarta-feira de cinzas, né, Rodrigo foi ao encontro de Bolsonaro em Angra dos Reis. Foi uma coisa noticiada, enfim. Eu falei com você, eu falei aqui no bloco anterior que eu fiz todas as pesquisas de Campos. Eu não fiz só de Campos. Eu fiz o município da região toda, né? Eu consegui projetar a vitória na região norte e noroeste dos Lagos de 10 prefeitos, né? E acertei as 10, né, com base nas pesquisas. Não é bola de cristal, é trabalho. Inclusive de Vladimir. Mas um instituto, foram vários institutos que fizeram pesquisas. O Instituto Paraná, que é o instituto que ficou muito famoso, porque foi o primeiro que, em 2018, previu a vitória de Bolsonaro, a presidente, projetou. Ele fez foi o único desses institutos que, além da intenção de voto a prefeito, ele fez também medição nacional. Fez medição de Lula e de Bolsonaro. Eu não usei esses dados porque não você não eleição a prefeito se você quer saber a disputa prefeito, né? Mas em todos eles, inclusive Macaé, que me espantou Macaé, porque Macaé é um município de muita influência do Sindipetro, né, por conta da Petrobras, mas mesmo em Macaé, Bolsonaro com uma aprovação muito maior do que o Lula, muito maior. Em todos os municípios que eu pude ver, assim, é um vareio de Bolsonaro em relação ao Lula, né? E as pesquisas estaduais, como essa Quest que a gente falou aqui, também dão isso, que Bolsonaro hoje é muito melhor avaliado do que Lula, né? Isso não é questão de simpatia ou antipatia, é questão de número, né? Então, ou seja, é um cacife eleitoral muito grande, né? Bolsonaro tem, de fato, entre o eleitor fluminense. Até porque, embora seja paulista, ele fez sua vida aqui, né, no estado do Rio de Janeiro, sua vida política. Como é que você vê essa tentativa de aproximação de Rodrigo desse capital eleitoral de Bolsonaro? Foi como eu te falei, é um caminho a ser percorrido, né? Unir todas esses segmentos, né, de centro e centro-direita, né, trazendo, né, a direita, porque hoje o eleitor conservador no estado do Rio de Janeiro é muito grande. É muito grande. E, Aloysinho, a gente pega uma pesquisa dessa e fala, nossa, o Eduardo Paes, né? A gente sabe que o Eduardo Paes é um nome conhecido do eleitor, né? Mas você pega uma pesquisa dessa e percebe muito bem, né, trazendo o número do Flávio Bolsonaro, que é uma eleição que lá na frente haverá uma polarização entre direita e esquerda, né? Uma eleição que, então, é um caminho importante para quem queira concorrer à eleição para governo do Estado, unir a direita e a centro-direita. Unir esses partidos que hoje, sem sombra de dúvidas, possuem aí 90% dos municípios do Estado. Tá? São poucos os municípios que fogem dessa órbita desses partidos ali. A gente pode falar aqui do PP, do União Brasil, os principais municípios hoje, tirando a capital do estado, estão sob a administração de prefeitos
partidários da direita e da centro-direita. Você pega o PL, você pega o PP, você pega o União Brasil, né? Aí você vem ali ainda o próprio MDB, que tem ali um viés, talvez, de centro-esquerda também, querendo se aproximar mais do centro. Então, é uma eleição que lá na frente vai se polarizar. O Bolsonaro, com esse eleitor conservador de direita, vai ser um grande eleitor dessa eleição, para aquele que queira concorrer representando a direita e a centro-direita. Então, é o caminho, como eu disse, que o candidato a governador que busca uma eleição para se disputar, né, para governo do Estado, unir esses partidos que representam a direita e a centro-direita. E aí eu vou mais além, Luizinho. Eu vou mais além, trazendo também mais especificamente em relação a essa última pesquisa do próprio Eduardo Paes. O Eduardo Paes tem uma dificuldade muito grande com o eleitor do interior do Estado. Esse eleitor do interior do Estado vai ser um eleitor muito importante para a eleição de governo do Estado. E quando eu disse aqui da minha gratidão ao governador Cláudio Castro, não só por ocupar a Secretaria de Assistência Social na primeira gestão dele, a Secretaria de Habitação, o governador foi o governador que mais investiu no interior do Estado. Se você pegar aí as obras que estão sendo realizadas, aí eu quero falar aqui do Norte e Noroeste Fluminense, são obras importantíssimas, são bilhões de reais sendo investidos aqui numa região. Você vai lá em Pádua, tem um hospital sendo construído, você vem a Campos, tem o HGG aqui, que era um mausoléu, e hoje você olha por esse estado inteiro, principalmente no interior, tem investimento do governo do estado. Então, o interior hoje, ele vai ser muito importante para a consolidação dessa candidatura de governo do estado. A gente falou em variáveis aqui para Rodrigo, né? Tem algumas variáveis. A primeira variável para consolidar essa candidatura de Rodrigo, decolar nas pesquisas que o Eduardo Paes lidera. A gente falou sobre isso. A segunda variável, ele vai ter ou não apoio dos Bolsonaro, né? Porque, como você falou, o Flávio Bolsonaro deve se candidatar à reeleição a senador. São dois agora, dois senadores, né? Até porque o enfrentamento hoje do bolsonarismo é com o Supremo. E o Senado da República é o único lugar onde, constitucionalmente, o Supremo pode ser enfrentado. O Senado tem poder constitucional de, por exemplo, de impeachment um ministro do Supremo. Então, a extrema-direita, ela hoje quer fortalecer sua bancada no Senado. Esse é um projeto, né, da próxima eleição. Outras variáveis de Rodrigo. O apoio de Washington Reis na Baixada Fluminense, né? Rodrigo, muito sabiamente, se reelegeu presidente da LERJ e manteve Rosenberg como primeiro secretário. Rodrigo é campeão, né? Rodrigo joga nas 11. Cláudio Castro vai deixar de ser governador para se candidatar a senador, sendo puxado por Flávio, né? Como foi o caso na eleição passada do fugiu o nome dele que faleceu, elegeu com ele, e depois entrou o Portinho. Era um radialista, Não fugiu o nome dele. Fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, o segundo ali, Flávio puxa, né, e faz o segundo, né? Então, Cláudio Castro pode ser esse segundo senador, ou pode ser federal. Mas aí é aquela coisa, o vice é Pampolha, né? E Pampolha deu agora umas declarações fortes de que não vai sair, não vai ceder lugar, porque, veja bem, se Pampolha cede a vaga, Rodrigo concorreria no cargo de governador, o que você está na máquina,
é um handicap para qualquer eleição tremendo, né? Como é que você vê cada uma dessas variáveis, Bruninho? Bom, vamos lá. Como eu disse, o Rodrigo é muito habilidoso, né? O Rodrigo tem essa habilidade nos bastidores de articulação. Dá mais que o Jeter. Não dá. A gente não pode subestimar isso, né? Quem algum tempo subestimou, ele foi queimando a língua de todo mundo, né? Seja com a força dentro do governo, como secretário de governo, depois presidente da Assembleia, né? Enfim, então não dá para subestimar, né? Ele tem percorrido esse caminho, né? Eu acho que o União Brasil, o partido que é presidido por ele, vai ser muito importante nesse contexto, tá? Junto ao próprio Bolsonaro, né? Junto ao próprio Bolsonaro. Teve com o Bolsonaro, pelo que eu sei, a conversa foi boa, mas existem ainda caminhos para ser percorrido, né? Em relação ao próprio Pampolha, eu sou um torcedor que essas duas possíveis candidaturas se entendam, né? Pampolha tem uma base eleitoral muito forte na capital do estado ali, né? Se realmente o próprio Eduardo Paes for candidato, ele já disse que não é, né? Mas aí é difícil, né? Você compreender a mente do próprio Eduardo Paes. Ele disse recentemente, durante a campanha, disse que não seria. Garantiu isso ao eleitor numa entrevista, num debate. Agora, recentemente, numa outra entrevista também, ele disse que não seria. Né? Então, mas com a possibilidade do nome dele nas pesquisas, a gente não pode... Será, né, Bruninho? Será. Mas, assim, um político ir para uma entrevista, né, dizer que não vai ser candidato, ele só tem uma desculpa no final, né? Fala, não, só tem eu para ser, então eu vou para esse sacrifício. Pode ser que essa seja a desculpa lá do final dele, né? Enfim, mas o Pampolha tem um capital político hoje no Rio de Janeiro, né? Então, o Rodrigo Bacelar se unindo ao Pampolha seria importante justamente para quebrar essa quase hegemonia do Eduardo Paes ali na própria capital. O governador, por outro lado, tem dito que se não houver esta composição entre o Thiago Pampolha, né, e o Rodrigo Bacelar, seja numa vaga de Tribunal de Contas, seja numa candidatura a deputado federal ou estadual do próprio Pampolha, o Cláudio fica até o final, né? É óbvio que, como você disse, se você for calcular aí o que seria melhor dos mundos para qualquer pretenso candidato a governo do estado, estar sentado na cadeira, né? Está sentado na cadeira. Então, é um desafio para quem vai sentar na cadeira, senão o governador vai ficar até o final, né? Eu vi a entrevista do Thiago. O Thiago é um amigo também que eu tenho uma consideração muito grande por ele. Ele dizendo também que não abre mão da candidatura a governo do estado, né? Então, assim, acho que tem muita água para rolar, né? A política, Luizinho, você sabe, é muito dinâmica. Eu trouxe aqui duas declarações do Eduardo Paes que ele não vai ser candidato a governador, mas já trouxe a desculpa dele, né, caso ele lá na frente decida ser. Então a política tem dessas coisas. Eu não sei de quem é a frase que faz até boi voar. Feijó. Feijó. Então em 30 segundos tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Mas eu também, aqui sendo muito franco hoje, e aí eu vou responder, que eu sei que você vai me perguntar já, e eu vou dar a mesma resposta. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, né?
E talvez seja por isso que eu consiga me equilibrar, né, bem. Hoje o presidente da Alege, Rodrigo Bacelar, tem uma força muito grande dentro do governo do Estado, né? Então, tenho certeza que se o governador, né, já demonstrou que tem a preferência por Rodrigo, decidir ser por Rodrigo, como já está aí bem encaminhado para isso, o governador vai liderar esse processo. Né? O governador vai liderar esse processo. Obviamente que para qualquer candidato a governo, o handicap sentado na cadeira é importantíssimo, né? Mas eu, né, sou torcedor para que as coisas se acomodem. Não será uma eleição fácil, tá? Não será uma eleição fácil, mas é uma eleição possível para a continuidade deste governo que eu participo e que investiu muito no estado do Rio de Janeiro, sobretudo no interior do estado, que o governador vem dando uma demonstração de responsabilidade e carinho. Porque se a gente pegar aqui, dentro de um contexto eleitoral, né, a nossa região é uma região em contabilidade de voto muito pequena. Nós temos Campos aqui, nós temos Macaé ali, e o restante é muito pequeno. Né? É muito pequeno. E se você botar no papel o que já foi investido pelo governo do estado em parceria com as prefeituras, é resultado justamente de uma demonstração de vontade política, carinho e responsabilidade com o cidadão do interior do estado. Então a gente precisa torcer para que todas essas variáveis deem certo para que a gente possa disputar uma eleição em pé de igualdade com qualquer adversário. O José Vitor Silva, radialista de São da Barra, coloca aqui que o senador foi Harold Oliveira. Harold Oliveira, tem razão. Se elegeu ali com... Beto lembrou também, desculpa. Quê? Beto também lembrou aqui, eu não atrapalhei aí o raciocínio de vocês, mas Beto lembrou também. Enfim, eu já tinha pesquisado também aqui antes de ver o José Vitor comentando lá, mas enfim, Harold, que foi eleito na esteira do bolsonarismo em 2018, né? Flávio puxou e ele foi junto. Acabou falecendo por Covid, na pandemia da Covid, né? E aí assumiu o Carlos Portinho, que aliás tem feito um belo trabalho aqui para Campos, muita emenda para Campos, o Carlos Portinho. Sim. É bom destacar isso. Mas, Bruninho, vamos lá. Dos elementos que eu coloquei na equação aí, faltou a gente falar de um que é o maior colégio eleitoral entre municípios fluminenses é a cidade do Rio de Janeiro. O segundo é Duque de Caxias, né? É uma hora da Baixada. Sim. E os reis, né? Os irmãos reis ali dominam, né? E eu falei, o Washington Reis, que é ex-prefeito, é seu colega no governo do estado, né? E tem um irmão que Rosenberg como primeiro secretário, que o Rodrigo reelegeu, já pensando nisso. O Rodrigo joga muito na frente, né? Assim, falado nos bastidores, e tudo que você falou aqui até agora parece confirmar isso, que você é uma espécie de cupido entre Rodrigo Bacelar e Vladimir. Então, vamos falar um pouco dos reis na Baixada, dessa variável da equação que a gente não falou, e desse papel seu de cupido aí entre Rodrigo e Vladimir. Então, nós temos, em relação aos reis, Aloysinho, é bom se destacar que o presidente estadual do MDB, partido do vice-governador, é o Washington Reis. Essa é uma análise importante para a gente trazer aqui em pauta, porque muito se discute, será que o Washington vai dar a vaga para Pampolha? Como é que está a Pampolha nessa articulação em relação ao MDB nacional? Então, essa é uma outra variável a ser discutida. Mas vamos separar
o Washington Reis do MDB, tá? Vamos falar do Washington Reis Caxias. O Washington é hoje secretário de transporte do governador Cláudio Castro, né? Pode ser ou não candidato ao governo, mas tem uma pendência a ser resolvida judicial junto ao STF, né? Esse processo está em tramitação final agora, né? Parece que recentemente, eu acho que o favorável de Flávio Dino. de Flávio Dino, algum outro ministro do STF pediu vista, né? Vamos falar ali um pouco da Baixada para a gente chegar em Caxias. Hoje tem o Canela, que é prefeito de Belfor Roxo, que é do União Brasil, né? Que é do União Brasil. Nós temos ali Nilópolis, que é o Abraãozinho, eu acho que é PL, se eu não me engano. E aí você vai vendo que o cerco na própria Baixada Fluminense, e a gente volta àquela análise nossa em relação à união da direita e da centro-direita, é muito permeado por esse segmento, por esse voto conservador, né? Então, Caxias ali e Washington Reis, me parece que vai ser um desafio do Rodrigo Bacelar trazê-los para esse campo, né? O Washington, ele tem uma ligação muito grande com o Jair Bolsonaro, né? Com o Jair Bolsonaro. Até agora, a PGR pediu arquivamento da denúncia em relação ao cartão vacinação. Tinha uma acusação ali contra o próprio Gutenberg Reis, deputado federal. Também foi pedido o arquivamento em relação a isso. Então, há uma relação política e pessoal entre os Reis e o Bolsonaro, né? Lembrando que, novamente, que o Washington Reis hoje é secretário de transporte do governador Cláudio Castro. Então, hoje pertence à base do governador Cláudio Castro. Está com o Rosenberg colado com o Rodrigo. Está com o Rosenberg na primeira secretaria, né? E eu acredito que haverão ainda mais gestos para Caxias para poder consolidar essa posição do Washington Reis. Assim também, até de forma, em questão de respeito, quando tiver uma decisão definitiva em relação à sua condição de elegibilidade. O que a gente não pode, e como eu disse aqui, eleição é eleição, de maneira nenhuma brincar com a possibilidade de perder a eleição para o governo do Estado diante todos esses investimentos feitos pelo governador Cláudio Castro ao longo desses anos, né? Ali a gente já tem um perfil de governo para os próximos 4 anos. Então eu acho que tem que ter muito diálogo, inclusive eu prego isso, né? Dentro desse equilíbrio aí, desse cupido que você acabou de dizer que eu sou entre o Rodrigo Bacelar e o Vladimir. E aí eu já vou responder aqui, como falei mais um pouquinho antes aqui, que eu sabia que você ia chegar nessa pergunta, né? As minhas posições são sempre muito verdadeiras, tá? Tanto com o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, tanto com o Vladimir Garotinho, que é meu parceiro político, meu irmão, da qual eu sou muito grato, né? Tenho muito orgulho de estar dentro do seu grupo sendo liderado por ele, né? Eu sempre joguei muito com a verdade, né? E quando a gente fala aqui de Caxias tendo o seu sendo importante para esse processo eleitoral do ano que vem, aqui para o interior, Campos também tem esse peso no processo eleitoral do ano que vem. Então, Campos se torna uma cidade importante para se ter dentro desse contexto do processo eleitoral de 2026. E ainda mais, né, com o prefeito, né, da cidade reeleito com uma votação histórica, né, um prefeito popular,
um prefeito popular, né? Vladimir, muitos acham que o Vladimir só é popular aqui na cidade de Campos. Mas o Vladimir, talvez ele saiba, eu falo para ele, mas ele não acredita. Muita gente segue ele nas redes sociais e admira o trabalho dele. Talvez também pelo próprio histórico, tá? Pelo próprio histórico da sua família com a Rosinha e o Garotinho como governadores e como políticos aqui para o estado do Rio de Janeiro, né? Então, meu papel de cupido, que foi sempre equilibrar essas duas pessoas, né? Cada qual com as suas características peculiares, né? Foi sempre baseado na verdade. E quando todos estiveram unidos, né? Porque teve um período de pacificação, como a Folha sempre diz isso, né? O período de pacificação foi muito importante para Campos. Eu me lembro aqui que eu acho que foi na inauguração do restaurante popular da cidade. Depois o governador foi fazer alguma coisa, a gente pegou na mão do governador, eu, presidente da Assembleia, Vladimir, falou assim, não, vamos olhar o HGG. Quando ele entrou no HGG, o governador falou assim, meu Deus do céu, isso não pode ser um hospital. Então foi importante para a cidade de Campos. Nós temos aqui outros investimentos do governo do estado, né, durante esse período de pacificação. Então, é importante para o contexto eleitoral, né, pelo capital político do próprio Vladimir Garotinho, e é importante para a população a gente viver tempos de pacificação, né? Esse é o meu entendimento. Então, eu sou muito verdadeiro, tanto com o Rodrigo quanto com o meu líder Vladimir, para que a gente possa equilibrar no que puder esses dois genes complicados, né? Dois genes complicados, mas que com muita capacidade de articulação e trabalho. E eu tenho dito, o objetivo de Vladimir é diferente do objetivo do Rodrigo, né? O que falta é estabelecer um canal de diálogo para que a gente possa, pelo menos, dialogar, né? Pelo menos dialogar. E o Vladimir, como todos nós que estamos na vida pública, a gente vai passando por processos de amadurecimento. O próprio Rodrigo Bacelar também vai passando por processos de amadurecimento, né? E eu acho que seria importante para a cidade de Campos, né, a gente conseguir estabelecer esse diálogo. Não vejo hoje dificuldade para que a gente possa restabelecer esse canal de comunicação. Acho que muita coisa que deu errado durante o período de pacificação foi justamente por falta de um canal de comunicação efetivo. Escutavam daqui, escutavam de lá, enfim. Não vamos entrar nesses pormenores, mas que seria importante, seria. E eu fico no meio desse, não vou dizer tiroteio, né, porque a eleição passou e eu acho que Vladimir foi muito certeiro no posicionamento dele pós-eleição. Disputamos uma eleição, a eleição passou, agora vamos discutir a cidade, né? Vamos discutir os problemas da cidade. Estou aberto a conversar, né? Vladimir tem dado esses sinais e eu também tenho visto sinais do outro lado. Então, eu acho que no tempo certo as coisas vão caminhar a favor da população de Campos. Bom, estou ouvindo aqui você, Aloysio, e estou tentando fazer uma analogia aqui desse cenário político que vocês desenharam, que vocês trouxeram com as informações, as perguntas do Aloysio, as suas respostas. Me parece muito assim, sabe o quê? Porque muito fala, vamos essa costura política, vamos amarrar os caranguejos. Tem sempre umas coisas assim, meio efêmeras, né? Mas tá me parecendo, porque se você juntar todas as peças, vamos rapidinho, só para fechar aqui. Você tem Washington Reis, Rosenberg Reis, né? Você tem o Gutenberg Reis, que são, como a Aloysio disse, na Baixada
dominam aquela região potente de voto ali, mas estão separados. Mas, se você perceber, eles não estão desconectados, ou seja, eles não estão desunidos. Tem o Rosenberg Reis na primeira secretaria da Assembleia, tem o Washington na Secretaria do Estado. Me parece, sabe o quê? E tem outros exemplos também. O próprio Vladimir, que é conservador da direita, já conversou com o pai, segundo as conversas de bastidores, o pai teria convidado ele, mas ele se identifica mais com essa direita que você falou. O Vladimir, Claudinho, ele tem um capital político muito grande. Se eu olhar as pesquisas, teve uma pesquisa, acho que do Prefab aí, que ele aparece pontuando a pesquisa para governador. Sim. Né? Então, todo mundo quer namorar o Vladimir. Né? Todo mundo quer namorar o Vladimir, porque sabe que o interior aqui, que o Vladimir realmente mostrou, tanto na minha eleição de deputado estadual, quanto na eleição de prefeito agora, mostrou que ele é bom de voto. Né? Ele é bom de voto. Então o Vladimir tem que conversar com todo mundo, mas é uma decisão que tem que ser uma decisão de grupo, né? Com muita análise, né? Muita análise. E aí você falou do Washington Reis e do Rosenberg na primeira secretaria. E aí você pode dizer do Vladimir e do Bruno Dauari na Secretaria de Habitação. Entendeu? Ó, você, por exemplo, é outro exemplo. Só para fechar. Campanha, você participou ativamente da campanha de Vladimir, não precisa repetir isso, mas votou em Bacelar para presidente da Assembleia. Então, assim, o que me parece, na minha analogia para fechar, não me parece negócio de caranguejo, não é nada disso, me parece um cadastro de tênis, já está tudo colocado ali nos devidos lugares, só falta alguém chegar e puxar para poder ajustar e seguir em frente. É uma analogia que eu faço. Eu pensei que você ia fazer outra analogia. Graças a Deus, que a Luizinho fez lá nos bastidores dessa entrevista. Não, essa você nem repete, pelo amor de Deus. Tá? Não, qual analogia que eu fiz? Depois, quando acabar o programa. Atafona, deixa pra lá. Não, eu vou te lembrar. Do Doguinho lá de Atafona. Doguinho de Tafona. Depois você fala, Claudinho. Deixa, passa, termina aí. Menino, e aí, então, assim, não tem ninguém desconectado, só tem distanciado. Puxando o cadastro, o tênis fica ajustado direitinho. Essa analogia que eu faço. Você não tem que trazer ninguém da esquerda para virar direita, você não tem ninguém progressista para conservador, entendeu o que eu estou falando? É mais ou menos por aí. Bom, são 8h45, vamos fazer um intervalo rápido, mas esse é bem rápido, é o tempo só de tomar um cafezinho ligeiro e a gente voltar para fechar. Vamos também, você é advogado, Bruninho, quem sabe a gente tentar até tecnicamente ouvir você sobre essa questão judicial envolvendo aí o Bolsonaro no STF no próximo bloco. 8h45, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.